Meu nome é Daniela Salgado, eu sou psicóloga, terapeuta individual, de casal, de família, sexóloga e hoje, bem-vindos a mais uma live do nosso programa Atitude na Separação, com o tema Autoestima e Separação. Muito bem, vocês acham que tem alguma relação que a separação pode influenciar na autoestima? Qual será a percepção sobre isso? Pois eu digo que sim. Que a separação também pode influenciar na autoestima da gente. E de várias maneiras. Muito bem, se a gente pensar que autoestima não é só o que popularmente a gente pensa, o se gostar, mas autoestima tem a ver com um conceito subjetivo que a gente tem da gente mesmo, né? É a percepção que a gente tem da gente. Às vezes a gente está com uma percepção melhor e uma percepção pior da gente. Bem, quando a gente se separa, a gente também é influenciado nessa percepção, nessa autopercepção, ou seja, na autoestima, em como nós nos vemos, o que nós estamos sentindo por nós mesmos, como nós estamos nos julgando também. E aí, a separação pode influenciar na nossa autoestima, sim, de diversas formas. Olha só, primeira coisa, partindo do básico, se eu estou num relacionamento, entro num relacionamento sério, duradouro, às vezes um casamento, às vezes um morar junto, enfim, existe todo o investimento que eu venho falando sempre aqui, que ninguém casa para separar, né? Então, aí a gente faz todo esse investimento emocional, a gente faz planos, a gente constrói sonhos, a gente se dedica. E por um motivo ou outro, essa relação acaba. Se eu pensar só no básico, sem os outros diversos meandros que tem, eu já posso pensar que pode haver um julgamento. E não estou ainda falando de julgamentos alheios. Eu estou falando que muitas vezes a gente fica se cobrando, fica se julgando por algo que a gente queria que desse certo, que tivesse continuidade, pelo plano de uma vida toda, e que este plano foi interrompido. Como eu ouvi hoje de uma amiga, quando nós estávamos falando sobre separação, inclusive eu adorei a analogia, o jeito que ela fez, que ela disse assim, sabe aquela vida que a gente planejou, aquele sonho? Então a gente pega e faz assim, ó, joga tudo no chão, joga tudo fora. Então, enquanto eu estava aqui esperando para entrar online, e eu estava com alguns apontamentos, como eu faço toda semana, eu faço algumas anotaçõezinhas básicas só para ter um norte na hora de falar com vocês. E 3 palavras, isso não estava no roteiro, viu? Embora não tenha um grande roteiro, mas 3 palavras vieram na minha cabeça enquanto eu aguardava o horário. E as palavras foram inseguranças, cobranças e julgamentos. Então, quando a gente tende a se cobrar, a ter muita expectativa, exatamente, Jana, a gente idealiza a tão sonhada família margarina e a gente quer porque quer construir e fazer com que ela seja eterna. E aí,
Às vezes a gente consegue, e às vezes esse sonho, por vários motivos, tem uma parcela da gente, mas tem uma parcela que não é da gente. E mesmo assim, por vários motivos, a família Margarina derrete. E algumas pessoas ficam se cobrando porque, meu Deus, eu queria muito, eu não consegui fazer esse casamento continuar. Ou os meus sonhos não foram realizados, não deu certo, acabou o que eu planejei. E aí sim, já é um primeiro baque na autoestima. Que, como eu disse no início, a autoestima, autoimagem, autovisão, não é só o autogostar, como a gente pensa, é gostar de si mesmo ou não gostar. Sim, mas é a imagem que eu tenho de mim. E aí eu começo a me cobrar. Quando eu julgo que eu sou a toda poderosa, por exemplo, que eu tenho a capacidade de fazer as coisas saírem conforme o meu roteiro. Gente, a vida nem sempre segue os roteiros da gente, por mais que a gente queira, né? Então aí já é um primeiro baque na autoestima. A simples mudança de planos. Sim, vocês podem me perguntar, quem me acompanha em toda essa jornada que a gente está fazendo sobre separação, pode dizer assim, Daniela, mas isso não tem a ver com o luto que tu falou nas outras lives? Claro, é um luto. O luto é uma parte, tem o luto pelo plano, pelos planos, pela família, pelos sonhos, sim. Mas pensem comigo, se além do luto, da tristeza, da dor pelo que acabou, que isso já é uma parte natural do processo, que faz parte, que a gente tem que passar, que aliás teria que se permitir sentir esse luto. Mas já pensaram se além disso eu incorporo esse luto a cobrança por assumir para mim uma responsabilidade integral e achar que tudo tem que sair sempre perfeito e que o que eu planejei para este casamento, para esse relacionamento, para essa família, tem que sair conforme eu imaginei? E aí eu começo a me cobrar, e aí eu começo a me desvalorizar porque eu não fiz dar certo. E aí, gente, é o primeiro grande golpe que a gente mesmo dá na autoestima da gente. Porque aí eu já começo a me ver como alguém incapaz, eu começo a conotar, e eu já ouvi muitas pessoas me dizerem, que começo a conotar a separação como fracasso. Eu fracassei. Se eu acho que eu fracassei, qual é a imagem que eu estou tendo de mim mesmo? Não é negativa? Então aí já vê a famosa baixa na autoestima. Daí a gente já começa, além da tristeza, além do luto, a gente começa a se encolher. A gente começa muitas vezes, inclusive, a se boicotar. Porque, poxa, se eu fracassei, se eu não sou boa o suficiente, se eu não fui boa o suficiente para manter essa relação, é lógico que eu vou achar que eu não mereço uma nova relação, ou que eu não mereço ser feliz apesar das coisas não terem saído da forma como eu planejei. Entendem que tudo tem uma lógica de raciocínio até. Então, assim, vamos começar a desmistificar uma parte por vez. Primeiro, quando me dizem não deu certo, que raiva tinha, minha relação acabou porque não deu certo o meu casamento. E às vezes eu pergunto, olha só, deixa eu só ler o que nenhum, é ótimo poder pensar assim, é verdade, é muito bom começar a fazer esse raciocínio. Então, como eu ia dizendo, daí alguém chega e me diz, Daniela,
É claro que eu tô frustrada, meu casamento não deu certo. E a gente para tudo e repensa. Como assim não deu certo? Quanto tempo tu permaneceu nessa relação? 2 anos, 5 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos. Eu já atendi pessoas com 30 anos de casamento que separaram. E eu digo, oi? Não deu certo? Como assim não deu certo? Por todo esse tempo que vocês estiveram juntos, com prós e com prós e contras, ainda assim deu certo. Se vocês permaneceram juntos por determinado tempo, se construíram sonhos, família, filhos, enfim, o que foi, uma vivência juntos num relacionamento, este relacionamento deu certo. Vamos mudar essa compreensão. Deu certo o período que tinha para dar certo. E às vezes por motivos vários, seja por diferenças, o tanto que as pessoas se tornam diferentes, sejam pelos caminhos escolhidos, sejam pelas mudanças na vida, enfim, não conseguem mais ficar juntos, tomam novos rumos. Então aí sim, uma coisa é a tristeza pelo que acabou, pelos planos de ficarem juntos. Beleza? Faz parte. Dói. Mas vai sendo retomada a vida, vai passar um dia essa dor. Agora, este mito do não deu certo é um mito que eu faço questão de derrubar porque deu. Porque viveram juntos. O outro mito eu chamaria quase que uma onipotência. Quando uma relação que é de duas pessoas, desculpem, quando uma relação que é de duas pessoas e um dos dois toma para si a responsabilidade da manutenção desse relacionamento, gente, podem me xingar, mas eu diria que é quase uma onipotência. Como é que tu vai te responsabilizar integralmente por algo que é de responsabilidade dos dois? Logo, se acabou também, não pega essa responsabilidade inteira para ti. Devolve os 50% do outro. Porque já me ouviram e vão seguir me ouvindo falando. Nas relações, 50% de responsabilidade de cada um. Ai, a gente tá em lua de mel, tá tudo maravilhoso. A outra pessoa me trata maravilhosamente, ele é maravilhoso, ela é maravilhosa. Ok, mas 50% tu também tá fazendo para estimular isso no teu parceiro, na tua parceira. Ai, ele é um horror, ele é horrível, a nossa relação tá ruim, a gente tá brigando muito. Ok. 50% dessas brigas também tem responsabilidade tua, mesmo que tu não goste de ouvir, de olhar. Então, gente, a primeira coisa aí, quanto à autoestima, quando a gente pega pra gente e se cobra, e se culpa, e se responsabiliza por 100% das questões, a gente tá botando um peso aqui nos ombros que são desnecessários, porque não são só nossos. E já é o primeiro fator, a maneira como a gente olha para esse término, para essa separação, já é o primeiro fator que pode interferir na nossa autoestima ou não. Pode pesar, pode baixar a nossa autoestima ou não. Outro fator que eu gostaria de trazer para vocês. A maneira como o relacionamento acaba também pode ser mais pesado ou menos pesado e pode ter um impacto maior ou menor na nossa autoestima. Por exemplo, em relacionamentos
em que houve uma traição. Muitas vezes, né, a pessoa que foi traída fica com uma marca muito grande de se sentir rejeitada, desqualificada como homem ou como mulher. Fica se sentindo, meu Deus, se ele escolheu ou ela escolheu outra pessoa, eu não fui boa o suficiente, eu não fui atraente o suficiente, eu fui trocada, deixada de lado, relegada. E aí, é claro que a tendência à autoestima diminuir. É uma tendência a ficar essa marca, né? E ficar essa imagem de que, poxa, se meu parceiro, minha parceira me trocou por outra pessoa, eu não fui boa o suficiente? Sim, eu escuto muito isso também. O que não necessariamente, eu vou contar um segredo para vocês. Muitas vezes, aliás, em terapia de família, a gente vê muito a traição. Não quer dizer que a outra pessoa seja mais bonita, seja melhor. As mulheres mesmo dizem muito mais jovem, mas não sei que o corpo mais bonito, e às vezes não é nada disso. Às vezes é alguma crise que já estava na relação e a pessoa acabou agindo de uma forma, né, que não é a ideal, com certeza, mas era uma forma de denunciar essa crise, é uma forma de reagir à crise. Em vez de chegar, discutir, brigar, ou vamos separar ou não vamos separar, a pessoa acaba atuando com a traição. Mas a pessoa que foi traída acaba pegando para si também essa visão, essa imagem diminuída, né? Como homem ou como mulher. Eu diria até o seu ser sexual acaba ficando com uma imagem maculada, manchada para si mesmo. E aí sim, pós-separação, fica persistente essa dor. Eu vejo muito essa dor persistente. E agora, se eu fui trocada, né, eu ouço de muitas mulheres, se eu fui trocada por outra, né, será que eu não fui boa o suficiente? Será que outra pessoa vai me olhar? Então, vocês vejam que conforme o que vai acontecendo no processo de separação, a gente vai ficando com marcas mais doloridas, menos doloridas, uma autoimagem melhor, né? Uma autoestima mais elevada ou uma autoestima mais baixa durante o processo e após o processo. E se a gente não for se resgatando, isso vai ficando muito mais duradouro, muito mais difícil. Porque a autoestima tem isso, gente. Quando a gente tá com uma visão negativa da gente, uma visão doída, uma visão baixa, empobrecida da gente mesmo, emocionalmente, da força da gente, das potencialidades, da imagem física da gente, quando a gente não tá gostando disso tudo, tá achando que tá negativo, a tendência muitas vezes é a gente ir se encolhendo cada vez mais. E quanto mais a gente se encolhe, mais a gente paralisa, mais a gente se diminui e mais vai reforçando essa autoestima negativa, essa autoimagem negativa. E aí é como se fosse um círculo vicioso que minha autoestima tá baixa, eu não tô me vendo bem, aí baixo mais ainda, daí piora, vai piorar ainda a imagem, daí eu me boto mais para baixo ainda e não consigo sair dessa lama toda que às vezes eu me coloco. Porque a gente se coloca também nisso, não é o outro. Daniela, o que tu tá querendo dizer? Eu fui deixada, eu fui traída e tu tá dizendo que eu me coloco? Olha só, o que o outro faz parte dos 50% dele. Tem a ver também com as dificuldades dele, com as fases dele,
pertence a ele. Agora, o que a gente faz com as vivências da gente, isso é responsabilidade da gente. A gente pode, inclusive, olhar para o que aconteceu, não foi legal, foi doído, sofri um monte, mas o que eu aprendi nessa situação? O que eu vou fazer com isso agora? Eu não tô gostando de mim, eu não tô gostando da minha autoimagem. O que eu posso mudar? O que eu vou fazer para me sentir melhor? Ou eu vou ficar, num processo até de vitimização. E aí, reforçando a baixa autoestima que eu falava antes. Então, deixa eu voltar pro meu roteiro, que eu me empolgo e aí viajo aqui. Bem, falei do fato de ter terminado, falei do fato de como terminou. Teve uma traição? Fica um peso. Fica uma marca? Fica. Como é que eu vou lidar com essa marca? Foi de comum acordo, os dois juntos? Talvez seja mais leve, Porque não tem essa questão de ser relegada, de ser trocada. Mas ainda assim pode ter essa dor do sonho frustrado e que se tu assumires para ti, bom, vai ficar o peso e tende a baixar a autoestima, pelo menos por um tempo, enquanto tu te cobrares. Outro, quem pediu a separação? Eu falei agora há pouco sobre de comum acordo é mais leve. Claro que é mais leve, porque fica repartida a responsabilidade. Fica repartida a decisão. Não quer dizer que não tenha tristeza, o sofrimento, a dor e o luto. Não. Mas é que às vezes, se eu peço a separação, eu tenho o peso da culpa. Dói. Mas às vezes também eu não tenho aquela sensação que muita gente descreve de quando o outro pede a separação e eu não queria, eu me sinto rejeitada. E aí a pessoa, quando escuta de alguém, eu não quero mais essa relação, eu quero me separar, eu quero acabar esse namoro, eu quero acabar esse casamento, a tendência, nossa, seres humanos, não é a gente se dar conta que o outro não está nessa relação, não quer mais estar nessa relação. Porque, gente, é uma dinâmica. E eu vou dizer sempre, mesmo que você ache que não percebeu, uma relação não acaba de um dia para o outro. Alguns sinais já estavam dando, já havia um distanciamento, já havia algum tipo ou de crise ou de cada um, não tem nem crise, porque cada um tá vendo sua vida, cada um para um lado. Vocês já estão meio separados, só não se deram conta. Mas enfim, quando se ouve, olha só, eu quero o divórcio. A pessoa não vê, eu quero o divórcio dessa separação. A pessoa sente o quê? Eu não quero mais, é você. Daniela, tem diferença? Se não quer mais se relacionar comigo, não quer mais eu? Tem uma parte aí. Mas tem uma parte que não quer dizer que tu não seja uma boa pessoa, ou que eu não quero mais te ver nem pintar de ouro. Não, a nossa relação, o nosso encaixe não estava mais funcionando. Vocês nunca viram isso? Vocês nunca se deram conta disso? Quantas vezes, gente, quem aqui já passou por namoros, às vezes até mais breves, conhecer pessoas? Se não querem falar agora, pense na época da adolescência. Eu conheci aquela pessoa, era muito legal, tinha um monte de qualidades positivas, mas assim, não dava mais o encaixe, não fechou. Pode acontecer. Pode ter desejos diferentes, estilos diferentes. Então, assim, de novo, nem sempre eu não quero estar mais neste relacionamento, neste encaixe, nessa forma que a nossa relação se tornou, nessa forma que ela adquiriu, porque hoje eu fui mudando, a minha dinâmica é outra, tu também foi mudando, o nosso encaixe já não funciona tão bem, mas não quer dizer que
tu, pessoa, não seja uma boa pessoa. E aí tem a ver com a autoimagem. E aí tem a ver com a autoestima. Se tu enxerga a separação só como fui rejeitada, eu, ser humano, o baque na tua autoestima é muito maior. Agora, se tu entender que a relação que já estava disfuncional, bom, aí é do relacionamento, deste relacionamento, nessa forma de interagir. Eu falo tanto que preciso de uma aguinha. Muito bem. Aí, outra coisa que eu estava pensando quando eu pensei na relação entre separação e autoestima, eu associei com as inseguranças que podem vir. Principalmente pessoas que ficaram muitos anos em um relacionamento. Estavam acostumadas com aquela pessoa, com aquele convívio, com aquele tipo de vida, com aquele toque, com aquele ato sexual, né? E daqui a pouco abre-se uma vida nova. Meu Deus. E agora? Tô sozinha. Eu vou dar conta dessa vida sozinha? Eu vou conseguir lidar com essa nova vida? Daniela, fazia 20 anos que eu só ficava com aquela pessoa, que eu só beijava, que eu só fazia sexo com aquela pessoa. Será que eu vou conseguir começar tudo de novo, conhecer uma nova pessoa? Eu comecei a namorar ainda, meu ex-marido tinha 20 anos. Hoje eu tô com 50, 60, 40. Como é que eu vou tirar a roupa na frente de outra pessoa? Quando eu conhecer um novo parceiro? Esse é o tipo de insegurança que é super natural, que eu vejo todo dia, que é real, sim, porque dá medo, retomar dá medo. Conhecer outra pessoa depois de tanto tempo é tudo novo de novo. E aí vem essas questões dessa cobrança de novo. Vocês vejam o quanto a autoestima está vinculada à cobrança. Quanto mais eu tô falando aqui, eu mesma tô me dando conta disso. Porque na verdade, né, a primeira, e voltando a isso, eu ouço assim, mas se nem meu marido, que era meu marido, quis mais, ele me largou, será que eu vou conseguir outra pessoa? Gente, olha só, se a gente se dá conta do que eu acabei de dizer, que a relação é que não estava mais funcionando, não é tu, a mulher que tu és, o homem que tu és, e que sim, né, teve uma pessoa na tua vida que já não funcionou mais, mas olha em volta. Quanta gente tem nesse mundo, quantas possibilidades, quantos estilos diferentes. É assustador? Mas também é uma gama de possibilidades que, se tu começar a te dar conta, peraí, aquela relação, tá bom, já estava desgastada, mas o que eu tenho de bom? Que outras pessoas eu posso conhecer, né, que provavelmente também podem gostar de mim, assim como eu posso gostar de outras pessoas. E mais, às vezes as pessoas chegam e me dizem, eu conheci o fulano ou a fulana, eu não sei se eu gostei muito, mas é quem apareceu. Gente, na hora que a gente começa a olhar pra gente, dizer, para. Na terapia eu vejo muito isso com as pessoas. Não é porque tu conheceu uma primeira pessoa que agora tu tem que ficar. Vamos primeiro ver essa tua autoestima, vamos ver por que tu tem que ficar direto com o primeiro que aparece.
Porque sempre vai ter alguém que vai gostar da gente. É só a gente se abrir. Mas vai gostar, quanto mais vão gostar da gente, mais a gente gostar primeiro. Mais a gente for fazendo as pazes com essa autoestima que eu tô falando tanto. Porque aí quando a gente vê as potencialidades, o outro também vê. Outra coisa que eu escuto é a questão da idade, né? Relacionando a separação com a autoestima. Né? Eu vejo muito assim, Daniela, mas já tô meio velha agora, como é que eu vou começar tudo de novo? O que é velho hoje em dia? Esses dias eu estava num jantar e nós estávamos falando sobre isso, que eu brinquei, que há muitos anos eu brincava já, empiricamente, eu dizia, o mundo tá 10 anos a menos. Olhem as mulheres, eu lembro quando eu era menina e via as mulheres falavam em 30, 40, 50 anos, meu Deus, eu pensava numas vovozinha com aquele coquezinho branquinho já na cadeirinha fazendo tricô, sem grandes expectativas na vida. Olhem pra gente com 50 anos hoje, cheia de planos, de sonhos. Porque a gente tem... Aí depois eu fui fazer uma pós-graduação na área de psicologia positiva e tinha um geriatra fantástico da Organização Mundial da Saúde que ele falava sobre isso. Ele falava até mais que 10 anos de diferença, até 20 às vezes. Por quê? Porque antes a expectativa de vida era muito menor. Então, claro, as pessoas tinham menos tempo de vida, menos qualidade de vida, menos possibilidades de saúde, de cuidado, eu digo até de estética, né? E hoje a gente tem muito mais cuidados em geral e uma expectativa de vida maior que nos traz expectativas de saúde e de viver melhor, de ter planos, de ter sonhos e de ter novas possibilidades. Quando a gente pensa nisso, associando com a separação, associando com a autoestima, a gente se dá conta que calma. Não crie um bicho de 7 cabeças. Não, quando chegou, eu tô muito velha. Como assim velha? Tu não tem sonhos, tu não tem planos. E tem outras pessoas também, né, da tua faixa etária, um pouco mais, um pouco menos, que também estão nas mesmas situações. Então, aquelas pessoas que separam e têm aquele desejo de retomada e, em vez de ficar se julgando, olham para os lados e dizem, olha só, faz parte da vida. E eu tô nessa vida também. E eu tenho as possibilidades de ingressar talvez numa nova relação. Também tenho uma leveza maior para passar por esse período. A outra parte ainda vinculada a isso é o comodismo que eu falava antes, quem estava 10, 20, 30 anos num relacionamento e chega e diz, nossa, mas e agora? Vou começar tudo de novo. Mas dá muito trabalho. Eu não tenho mais nem vontade de conhecer gente nova. Tem razão. Dá trabalho. Porque tudo que a gente quer na vida, tudo pelo qual a gente tem que ir atrás, tem que buscar, dá trabalho. E se você não quiser procurar alguém, porque quando a gente está bem, a gente também não tem aquela necessidade, viu? A gente pode dizer, não, por enquanto eu quero ficar sozinha, mas dá trabalho ter essa vida, retomar a vida, descobrir o que eu gosto, dá trabalho. Mas vale tanto a pena. Ir atrás dos objetivos da gente. Ir atrás das coisas que a gente gosta, de descobrir quem a gente é. Dá trabalho sim. Mas é muito prazeroso. Outra coisa que eu escuto muito e que mexe com a autoestima, principalmente das mulheres, logo após a separação é: Daniela, eu tenho filhos. Quem vai
Gente, eu tô falando muito no quem vai em relação a outra pessoa na minha vida, pós-separação. E eu sei que é diferente de muitas outras lives que eu faço e que eu explico como retomar sua vida, como não precisar de alguém. Mas é que hoje, com relação à autoestima, eu busquei coisas que eu escuto com muita frequência no consultório. Eu tô trazendo aqui, na verdade, e relacionando com a autoestima, eu tô trazendo as queixas mais frequentes que chegam até mim. Principalmente no consultório, mas também, como eu tenho vários grupos, conheço muita gente, vários lugares do país e muitas mulheres separadas, elas também acabam me contando as histórias delas e fecha com o mesmo tipo de insegurança que eu vejo no consultório. E aí, uma dessas questões é: eu sou separada, me separei agora, tô com filhos, e aí, quem vai me querer com crianças? Oi? Você está separada, você tem filhos e você é uma mulher. Oi, querida, que bom já não ouvir isso, ler isso. Você é separada, você tem filhos, mas você também é uma mulher. Uma coisa não exclui a outra. Porque, é claro, e aí isso é uma coisa que a gente vai aprendendo, e eu venho me propondo a falar sobre isso, a gente tem sim que saber como introduzir o novo parceiro na vida dos filhos, o dia que a gente voltar a namorar, ok? Mas, num primeiro momento, eu sempre digo que quando se está conhecendo alguém, a gente não introduz na vida dos filhos. A gente separa as instâncias. Cuido dos filhos, atendo os filhos, mas por isso, quem vê minhas lives e que eu bato na tecla do plano de parentalidade, um fim de semana os filhos com o pai, outro fim de semana os filhos com a mãe, dividam os tempos, se organizem, não tomem os filhos só para si, os pintinhos na minha asa, tem que ficar embaixo da minha asa sempre. Não! Dividam, é bom para os filhos conviver com ambos os genitores e é bom para você, pai, mãe, solo, que tem esse tempo também, que não é só ser mãe 24 horas, ser pai 24 horas, mas é ser homem ou ser mulher. E aí você pode conhecer pessoas sim. E se alguma pessoa gostar de você, realmente, e você gostar, primeiro, quando a gente está com uma autoestima mais elevada, quando a gente começa a fazer as pazes com quem a gente é, começa a ver quais são as possibilidades, as coisas boas que a gente tem pra gente, a gente também vê as coisas boas que a gente tem para oferecer para o outro. E daí a gente vai olhar e também vai avaliar. Essa pessoa, me apaixonei porque foi o primeiro que apareceu? Ou me apaixonei porque realmente é alguém que me encanta, que eu gosto do caráter, que eu gosto do jeito que me trata, que tem uma boa índole. E se esta pessoa é tudo isso, com certeza filhos não serão um empecilho. Porque o padrasto ou a madrasta que entrarem na vida dos teus filhos serão exatamente isso, padrasto e madrasta. Pelo amor de Deus, eu vou ter que fazer uma outra live sobre isso. Não botem padrasto e madrasta no lugar de pai e mãe. Quem me acompanha já deve ter me ouvido falar isso algumas vezes. Então, se para ti estiver claro que tu não vai estar cobrando do namorado, futuro namorado, uma futura namorada que sejam pais substitutos, tu já tá tirando um peso daí. Vai ser o companheiro da mãe, a companheira do pai. E já fica mais leve. A outra questão é, ok, vamos para outra parte. Será que alguém vai me querer com filhos? Não. Se alguém te quiser, se alguém vai ter querer, ponto.
Os filhos da gente fazem parte do kit da gente. Eu brinco que a gente tem um kit. Me conheceu, eu tenho 2 filhas, me conheceu. Com as minhas filhas, elas são parte do meu kit. Fazem parte de quem eu sou, todo esse entorno. Se alguém gostar de mim, vai ter que gostar com o kit todo. Com o kit fazendo live nas quartas-feiras, às 8h30, né? Que eu adoro estar aqui com vocês. Enfim, com tudo mais que faz parte da minha vida. E é isso que vocês têm que se dar conta. E outra coisa, e se alguém por acaso, porque eu já tive algumas amigas que me disseram, algumas amigas que conheceram um outro homem mais rígido, mais preconceituoso, sim, ainda existe hoje em dia, embora a gente não acredite, existe. Ok. E aí já disseram, eu lembro de uma amiga que me disse, Dani, eu tava apaixonada pelo fulano, e aí ele disse que não queria uma mulher com filhos. E aí eu olhei para essa amiga e disse, e tu ia querer ele? Pelo amor de Deus, vamos inverter essa visão. Se alguém, é o kit, a gente tem o kit, gente. Se alguém olhar para você e você sentir que esse alguém não aceitaria seus filhos, pelo amor de Deus, não é ele ou ela que não tem que aceitar você. É você que já bota um ponto de corte e risca essa pessoa. Você pode escolher. Você deve escolher. Aliás, entende que tem uma grande diferença? Então vem, e eu já vi vários homens me falarem, né? Eu também atendo muitos homens no consultório, embora eu fale bastante para as mulheres aqui, mas eu vejo quando eu olho aqui, tem vários, eu fico lisonjeada, que tem homens, mulheres, tem jovens que entraram aí, que eu vi ali, reconheci, agradeço a participação de todos vocês. Mas enfim, tá? Isso eu vou mostrando, quando a autoestima da gente vai sendo recomposta, porque sim, é natural, acabou a relação, vem insegurança, tô sozinha, vou dar conta, ai meu Deus, será que eu sou boa o suficiente, meu Deus do céu? A gente começa a parar. Para, respira. Eu adoro essa respiraçãozinha, viu, gente? É uma ótima para acalmar. E se pergunta, tá, vamos olhar agora, vamos sair da fantasia, dos medos, das expectativas, né? E vamos olhar para a realidade. Tá aqui, eu tenho esse pacotinho aqui, essa é minha vida, isso me é dado. O que eu posso fazer com isso? O que eu tenho de bom e quero manter? O que eu tenho de não tão bom, mas posso melhorar? E aí vem a superação. E o que eu tenho que eu sei que são alguns defeitos, algumas deficiências minhas, que todos temos, mas olha, essa deixa aqui porque eu não tô afim agora de mexer nisso. Vamos uma coisa de cada vez. Quando a gente começa a olhar isso e começa a fazer as pazes com a parte que a gente tem de bom, aí começa a aceitar e dizer, tá, isso aqui não vai mudar, não adianta, porque é parte da minha natureza, um pouquinho, embora eu acho que muita coisa a gente pode mudar. E quando a gente começa a olhar e dizer assim, não, mas não tô gostando disso, eu vou fazer diferente, eu vou aprender a superar esse medo, enfim, eu vou conseguir. Gente, cada vez que a gente se determina a melhorar em alguma coisa, a sensação de poder que dá nessa essa autossuperação, vocês não se dão conta, não imaginam o quanto sobe a autoestima, porque a gente começa a se olhar diferente. Pô, se eu não conseguia fazer isso nessa caneta, mas eu vou me esforçar e vou fazer. Consegui. Se eu conseguir isso, eu posso conseguir uma coisa um pouco maior. E depois um pouco maior, e depois maior ainda. E a gente vai vendo que a gente pode muito mais do que a gente imaginava. E esse é o pulo do gato. Às vezes aqueles autodesafios que a gente ou tem preguiça, ou acha que nunca vai dar conta, né? E fica bem negativo. E a gente começa a fazer pequenos movimentos e a se desafiar. Mudam completamente a autoestima. E quando a autoestima melhora, a gente consegue aí, inclusive, fazer isso que eu estava falando. Deixa eu voltar.
que é olhar para alguém e dizer assim, oi? Não, eu também escolho, não sou só escolhida. Se eu quiser ter um novo alguém, tá, tu é preconceituoso com relação aos meus filhos, não gosto de filhos, eu não quero essa pessoa na minha vida. Ponto e basta. Próximo tema. Autoimagem. Autoimagem tem a ver com aquilo que eu estava falando antes. Será que alguém vai me olhar? Meu Deus, eu já fui rejeitado. Será que eu não tô bonita? Será que... tô com uns quilos a mais, uns quilos a menos. Eu tô muito magra, eu tô muito gorda, eu tô cabelo branco, não tô cabelo branco. Alguns caminhos aí. Primeiro, tem a ver um pouco com uma questão que está sendo muito discutida, e agora eu não estou falando só em pós-separação, eu estou falando globalmente das exigências com a imagem, com a aparência, com o corpo, com o padrão de beleza. E graças a Deus eu tenho visto um contramovimento dizendo, para aí, que não existe um padrão de corpo bonito. Todos os corpos têm as suas belezas, né? Cada um tem as suas características, e tem gente que acha mais bonito uma pessoa de um jeito, um acha mais bonita loira, outro acha mais bonita morena, uma acha mais bonito alto, outra acha mais bonito baixinho. Gente, o universo é amplo. Não existe este corpo ideal ou não ideal. Graças a Deus, algumas pessoas estão também fazendo grandes campanhas com relação a isso. Eu tenho gostado muito de algumas campanhas, embora a mídia em geral, as propagandas costumem apregoar o padrão maior de beleza. Agora, se tem alguma coisa que de fato tu te olha no espelho, né? É a altura. Eu, por exemplo, sou bem baixinha, não tenho que mudar, mas não me incomodo. Não me incomoda, embora eu adore um salto. A Cris que tá aí sabe, né? Uma colega minha chegou agora. Mas isso não dá para mudar. Agora, cabelo, outras coisas de estética, se eu não gosto e é possível mudar, se é algo que me incomoda, e eu vou me sentir melhor, mais confiante, com uma autoimagem, né, mais saudável, se eu fizer alguma mudança, por que não? Por que me acomodar? Então, aí de novo entra nisso. A gente pode melhorar sempre. E isso não é só na separação. Isso é também durante um relacionamento, um namoro, um casamento, uma união estável. A gente pode melhorar sempre. É que às vezes precisamos levar uns baques, parece que às vezes a gente se acomoda na vida. E só quando a gente leva um grande baque é que a gente faz assim, acorda, que opa, deixa eu rever para onde é que eu estava indo, que eu estava meio à deriva. E é isso que eu tô querendo mostrar. Tu pode usar esse período de dor para ficar encolhida e cada vez mais diminuir a tua autoestima, te achar incapaz, te encolher, ou tu pode usar este mesmo período, desse mesmo golpe de dor para acordar, sabe? Acordar e evoluir. Aliás, é um convite que eu faço para quem tá aí. Se não acordou para evoluir ainda, é a hora. Olha só. Ai, que bom, eu tinha esquecido de trazer esse tópico. Adorei. O que acontece? Muitas pessoas, e eu vejo muito as mulheres, durante uma relação, começarem a viver em função do outro. Eu lembro num dos cursos que eu estava fazendo que a gente comentava sobre isso, acho que era na época do curso de sexualidade ainda,
que a gente comentava sobre isso e a pessoa dizia, vocês já notaram que até em pequenas coisas, às vezes a gente diz assim, ai, hoje, né, meu marido não veio almoçar, estou só eu e as crianças, vou fazer qualquer coisinha para nós. Tipo assim, para ele eu faria um grande almoço, para nós pode ser qualquer coisinha. Então, é viver em função do outro. Eu já atendi pessoas, eu já conheci pessoas que me disseram, Daniela, eu vou ao mercado agora, recém-separada, eu não sei o que comprar. Lembro de uma amiga de outro estado que me falou isso assim, num jeito tão doído, tão pesado. Ela disse, para mim foi um choque. Eu não sabia o que comprar no mercado, porque eu sempre comprava e pensava o que meu marido gostava, o que meus filhos gostavam, eu tinha a coisa de cada um. Mas eu nunca pensava o que eu gostava. Eu pensava em fazer para eles. E agora, filhos crescidos, o marido saiu de casa e eu não sei o que comprar para mim. O que é isso? Isso é o sinal de uma pessoa que se deixou engolfar no relacionamento e acabou abrindo mão das suas características, da sua personalidade e acabou se esvaziando de si mesma. Que esse é um risco que as pessoas têm que ter muito cuidado, que a gente pode estar num relacionamento maravilhoso e, aliás, vai ser mais maravilhoso quanto mais a gente preservar a identidade de cada um dos dois e quanto mais um admirar o outro. Porque quando a gente se esvazia, a gente acha, ai, olha que linda, eu dei a minha vida pelo outro. Não! O outro parou de ter aquela pessoa a quem ele admirava quando começou a relação. Aí entra teu 50% também nesse relacionamento. Mas enfim, e aí a pessoa se separa e que autoestima eu vou ter se eu nem sei quem eu sou? Se eu nem sei do que eu gosto, o que eu posso fazer, ou quais são minhas habilidades até, minhas potencialidades. Então, muito bem lembrado, Lili. Isso, tu veja bem, a separação muitas vezes não é ela em si só, né? O fato de não estar mais na relação que causa a baixa na autoestima, mas ela denuncia uma construção que nós já vínhamos fazendo ao longo dos anos durante a relação, dentro da relação. E às vezes até o abrir mão de quem nós somos pode ter contribuído nos nossos 50% para a separação. Ah, mas ele me dominava. Era os 50% dele, que contribuiu para o fim da relação também. Vocês entendem? Sempre é uma dança de dois. A boa notícia é que assim como eu dancei essa dança de dois, eu posso pegar a minha parte dessa dança e me reconstruir. E posso começar a olhar no meu espelho e se eu tô vazia, eu posso começar a me preencher de mim mesma, não mais do outro, mas do que eu gosto, de quem eu sou, das minhas potencialidades. E aí vem a parte, não só que a Lilian falou, mas como a Cris falou, que a separação é uma motivação para ficar mais bonita. Claro, se a gente se acomoda ao longo de muitos anos, muitas vezes, não é padrão, viu? Tem muita gente, eu tenho umas amigas que elas têm 60 e tantos anos, são lindas, são colegas de academia, eu falto, elas não faltam. Mas por quê? E são todas casadas há muitos anos, têm netinhos. Então, são as construções de cada um. Tá? Eu não tô aqui crucificando o relacionamento, pelo contrário. Mas acontece que às vezes, sim, Cris, pode ser uma motivação para ficar ainda mais bonita. Primeiro, tô me resgatando. É aquilo que eu falava antes, eu acho que tu ainda não tinha entrado na live. Ok, tô no meio de uma crise, no meio de uma dificuldade, levei uma rasteira da vida. O que eu vou fazer com isso?
Vou me acomodar ou vou me superar? Ah, tô achando que eu não tô muito bonita, tô insegura, vou ser olhada, não vou ser olhada. Tá, peraí que eu vou fazer as pazes comigo, vou me cuidar ainda mais. E aí entra um outro processo, né? Eu falei dos processos de insegurança. Esqueci de falar do processo da insegurança financeira, depois me lembre. Mas, primeiro eu falei do processo das inseguranças. Mas às vezes tem pessoas que já saem da relação, né? Ainda mais algumas mulheres, pode ser uma atitude contrafóbica. O que eu quero dizer com isso? Ai meu Deus, na verdade eu tô morrendo de medo, tô com dor de separação, mas eu não vou me permitir, ou pelo orgulho. Como assim ele não me quis mais? Ele vai ver o que ele não quis. E aí faz um movimento, só que tem que cuidar um pouquinho. Nesse primeiro momento já saí com essa reação. Esses dias eu encontrei uma pessoa e disse, me separei faz uns 10 dias, tô ótima, já tô bem resolvida. E eu fiquei pensando, essa pessoa não tá se permitindo viver o luto. Pode vir um baque mais adiante. Mas uma coisa é a negação da situação. Outra coisa é olhar e dizer assim, o que eu não tô gostando mesmo? Vou mudar. Como a Cristina falou aí, mais um motivo para eu ficar mais bonita ainda. Mais bonita para mim, para reforçar minha autoestima, para me sentir melhor. E quem sabe sim, né? Até para estar mais segura para conhecer outra pessoa. Isso depende de cada um. Outra coisa que eu vejo também nesse movimento, né? Pode ser a chance de outras pessoas dizerem, agora eu vou aproveitar tudo que eu não aproveitei. Pode ser uma possibilidade. Então agora eu vou me produzir mais, ou eu vou sair, ou eu vou conhecer outras pessoas. Beleza. Se isso ainda por cima ou demonstra o aumento da tua autoestima, ou vai reforçar, né, que tu vai ficar cada vez melhor, que tu vai incrementar ainda mais essa autoestima, gente, ótimo, exatamente. Estes são os caminhos. É a gente poder se olhar e ir se aprimorando todo dia. E outra coisa, gente, que eu acho que tem a ver com a autoestima, tá? Muitas vezes, e de novo, mas as mulheres, por que as mulheres? Porque as mulheres ficam muito nisso de se envolver com a família, a gente cuida de filho, de marido, tem essa tendência de abrir mão de muitas coisas de si mesmas, mas acabam às vezes abrindo mão de carreira, deixando a vida profissional em segundo plano. E às vezes quando a gente começa a investir mais profissionalmente e começa a crescer, também dá um reforço na autoestima. Por quê? Não só porque a gente vê, bom, eu vou conseguir dar conta financeiramente, me dar segurança, mas também porque a gente se sente mais forte quando a gente está mais produtiva. Outra coisa, a questão dos estudos, voltar a estudar, voltar a querer crescer, aprender mais. Tudo isso faz parte da autoestima, não é só o aspecto físico, mas é um aspecto global de tudo que a gente pode investir na gente mesmo. E quando eu falo investir, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tempo, eu estou falando de curiosidade, de se aprimorar. Como eu estou aqui, né? Que eu falei que eu vim para um congresso aqui em Curitiba, estou no hotel fazendo improvisada a live, eu estou sem relógio. Pra gente já ir finalizando, então, para não deixar passar demais, depois eu não poder salvar. Eu fiquei pensando aqui que eu trouxe dois aspectos, né? O aspecto da pessoa que se retrai, que a autoestima fica cada vez mais diminuída e daí vai reforçando e vai se... Já deu uma hora? Obrigada, Dani. E o outro aspecto que eu trouxe agora, que esse outro movimento contrário, dizer agora eu vou fazer tudo que eu não fiz. E bom, garanto que esse é mais saudável para a autoestima. Esse vai te fazer ficar mais forte, te olhar no espelho, gostar mais de ti, né? Como a Cris falou, de se arrumar mais, se produzir, ficar mais bonita.
beleza? Ou crescer, ou estudar, ou evoluir. Agora, vamos pensar o seguinte, a vida é um processo. E esse processo tem altos e baixos. Então, é natural que às vezes a gente esteja mais forte, mais cheia de energia, querendo crescer e evoluir, se acorda no espelho, se olha e diz, hoje eu gostei. Ou, hoje eu tô achando que eu tô super inteligente, tô dando conta de tudo. E é natural que tem dias que a gente dê uma caidinha, que a gente esteja mais cansado, mais fragilizado, ainda mais no pós-separação, passando pelo período que ainda traz as fragilidades, os lutos. Então, o ideal é a gente ver que, é um momento pós-separação, que a gente tem a chance de evoluir, que a gente tem a chance de olhar pra gente de novo e de ir se reconstruindo em alguns aspectos nossos, né, que nós talvez tenhamos deixado passar, e que é um passo de cada vez, uma evolução processual, ou seja, não é, hoje subi um degrau, vou ficar lá. Não, às vezes eu tô melhor, às vezes eu tô pior, mas o importante é a gente se olhar, e o que eu falei lá no início da live, ser mais benevolente com a gente mesmo, entender que a gente tem coisas positivas, que o que acabou, simplesmente acabou, não quer dizer que não deu certo um período e agora acabou, tá? E que, bom, não vou pegar também toda a responsabilidade para mim, porque era uma relação. Nos meus 50%, eu posso aprender com tudo que eu passei na relação, de bom, ou de não bom, ou de ruim, e me melhorar na minha parte. É bom a gente olhar para isso. O que é do outro, devolve para o outro, não pega toda a responsabilidade para ti. Tá bom? Gente, ontem eu tinha aberto uma caixinha de perguntas. Eu vou ler aqui e vou só comentar as perguntas que vieram, tá bom? Até teve uma que uma amiga minha botou uma brincadeira ali, uma querida. Sobre autoestima, né? A primeira. A minha diminuiu muito. Me senti desvalorizada. Como reverter esse sentimento? Acho que um pouquinho disso eu já te respondi quando tem a ver com aquilo que eu falei agora há pouco, e lá no início principalmente, sobre os 50% do outro. E o encaixe. Acabou o encaixe. Talvez a outra pessoa não tenha querido ficar na relação, mas não quer dizer rejeitei a pessoa. Entende a diferença? É um relacionamento que acabou. Não é a pessoa, você que foi descartada, como muita gente pensa. Lembra que talvez essa relação que acabou também já não tivesse boa para ti. E talvez tu não tivesse conseguindo olhar de frente para isso. Aí, como recuperar a autoestima depois do divórcio? Bom, acho que isso, né, foi dado já uma palhinha nessa 1 hora que passou, mas principalmente eu acho que olhando de frente e tentando ver o que realmente tu quer, mudar o que tu pode melhorar e o que tu tem de bom. Se olhar com mais benevolência, acho que é um bom começo. Além de tudo que já foi dito antes. Como fazer para voltar a acreditar no amor de outra pessoa? Será que já foi dada uma pista sobre isso durante essa 1 hora aqui que a gente estava falando? Quando você vê que o que acabou aquela relação, que não é que você, pessoa, foi rejeitado. Quando você olha o que tem de bom, lembra quando eu falei agora há pouco sobre, eu posso até escolher. Se alguém, por exemplo, não quiser o kit, tiver preconceito por ter filhos, quem não quer essa pessoa sou eu. Quando a gente pode fazer esse tipo de escolha, né,
É por isso, Lilian, a autoavaliação. Exato. Quando a gente consegue ver as suas potencialidades, quando a gente consegue ficar bem com a gente vai ver que a gente pode ser gostado, porque isso de não poder acreditar no amor de outra pessoa, aliás, eu diria que nem tem tanto a ver com a outra pessoa. Primeiro, porque nem todo mundo é aquela pessoa com quem tu te relacionou. Ai, mas eu fui rejeitado. Ai, mas ele ou ela me traiu. Essa é uma pessoa no mundo. Nem todo mundo vai ser assim. Vai ter gente diferente. Vai ter gente que vai te olhar diferente, que vai se relacionar contigo diferente. Essa é a primeira coisa. A segunda é que eu acho que diz mais respeito a gente mesmo do que ao outro. Como que eu vou confiar e acreditar no amor de outra pessoa? Olha só, primeiro tu tem que acreditar que tu pode ser amado. Porque se tu não estás confiando que no amor de mais ninguém, tá desconfiado do Deus do mundo, na verdade eu acreditaria que tu não tá acreditando que tu pode ser amado. Então tem tudo a ver com a autoestima. Na hora que a gente faz as pazes com a gente, daí a gente começa a gostar de novo da gente, ver as coisas positivas que a gente naturalmente já elevou a autoestima. E bom, se eu sou uma pessoa boa, se eu tô em paz comigo, com a minha imagem, com o meu intelecto, com quem eu sou, é óbvio que eu posso ser amado. E se eu posso ser amado e alguém chegar demonstrando que me ama, eu vou acreditar. Ponto. Viu? Tem tudo a ver com autoestima. Na hora que a gente gosta da gente, a gente vê que os outros também podem gostar. A gente não fica mais desconfiado.